nossas criaturas. Deus fez um mundo tão bom, fez o irmão sol e a irmã lua. Tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus fez é bom. Quero chamar a todos de irmãos, pois tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus fez é bom. Quero chamar a todos de irmãos, pois tudo que Deus fez é bom. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Após percorrermos todo o Brasil, vendo seus mais variados biomas, hoje, tomando o parágrafo 129 do texto base da campanha da Fraternidade, nós acrescentamos a sabedoria dos povos originários, tão destacada no Sínodo do Paramazônia. Essa sabedoria ancestral, acumulada durante muitos anos em todos os continentes da Terra, tem muito a nos ensinar na preservação da vida e na simbiose com a natureza, da qual somos parte. As sábias palavras atribuídas ao cacique Seattle, dirigidas ao presidente dos Estados Unidos em 1855, na disputa por suas terras, ganham novo sentido no atual contexto. Ele escreveu: ensinai a seus filhos o que ensinamos aos nossos, que a terra é a nossa mãe. De uma coisa nós temos certeza: a terra não pertence ao homem branco. O homem branco é que pertence à terra. Disso nós temos certeza. Se os homens cospem no solo, estão cuspindo em si mesmos. Todas as coisas estão relacionadas como o sangue que une uma família. Tudo está associado. O que fere a terra, fere também aos filhos da terra. O homem não tece a teia da vida, é antes um dos seus fios. O que quer que faça a essa teia, faz a si próprio. Vamos fazer então a oração da campanha da Fraternidade. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de tua obra e hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos, dá-nos nesta quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de ti recebemos, cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça. Enquanto peregrinos, habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparastes para nós no céu. Amém. Como todos os índios sonhamos, uma terra sem mal e Senhor, convertei-nos de todo o pecado, do egoísmo que fere o amor. Como todos os índios sonhamos, uma terra sem mal e Senhor, convertei-nos de todo o pecado, do egoísmo que fere o amor. Hoje quem fala conosco é o Vinícius Andrade, de Roraima,
Seja muito bem-vindo, Vinícius. Olá a todos os ouvintes que nos escutam. Eu sou o Vinícius Andrade, seminarista da Diocese de Roraima. Eu vivo em Boa Vista, a capital, e concluindo o último semestre de Antropologia pela Universidade Federal do Estado. Eu atuo com a Caritas Diocesana de Roraima e o Serviço Pastoral do Migrante. Também acompanho a caminhada dos povos indígenas, que é estreita à Diocese e também à Universidade. Aqui, como seminaristas, somos 4, dos quais 2 são do povo indígena Macuxi. E mais da metade das comunidades eclesiais da Diocese são comunidades indígenas. Fui convidado pelo Frei Atílio para essa edição, em que o nosso louvor e denúncia é pelo dom e sinal, que são os povos originários. Então, os povos originários são um verdadeiro testemunho da missão que, na criação, Deus incumbiu ao gênero humano de cultivar e guardar a casa comum. Então, sendo eles originários, são os guardiões primeiros das terras, dos rios, das matas, dos animais. E dessa forma eles tecem uma maneira de viver que se dá em comunhão e equilíbrio com todos os seres, cujas cosmologias que dão sentido aos seus mundos não os fazem se perceber como um povo desligado das raízes da terra, das árvores, da água. Então, assim, nessa visão, os igarapés, as montanhas, até o Manaus Maribundo, são percebidos como parente ou como elemento constituinte dessa visão de mundo, né? E ligam os povos num sentido universal da criação. O Ayrton Krenak, que é o escritor indígena, ele faz uma reflexão bem interessante. Ele diz assim: o homem branco olha uma montanha e calcula quantos milhões de toneladas de casterita, bauxita, ouro que ali pode ter. Enquanto meu pai, meu avô, meus primos olham aquela montanha e veem um morro da montanha, e veem se ela está triste, feliz ou ameaçadora, e fazem cerimônia para a montanha. Cantam para ela, cantam para o rio, mas o cientista olha o rio e calcula quantos megawatts ele vai produzir construindo uma hidrelétrica, uma barragem. Forte, né? Os saberes dos povos originários também revelam uma conexão que é espiritual com o solo, é tido como sagrado. O território não é pensado assim como uma categoria política, nem máquina de trabalho, mas é um lugar que tem uma marca cultural de memória do povo enraizado na terra, nos espíritos ancestrais, com um significado ligado às suas histórias de vida. Então não se caça, não se colhe, nem se pesca sem a permissão da floresta, como é sabido. Há o tempo de colher, o tempo de respeitar o tempo da floresta e dos rios. E inscritos na natureza estão aí as suas medicinas, arquiteturas, artes, danças, a visão de mundo, tudo interligado. É interessante observar que nas organizações sociais dos indígenas, o senso de coletividade é o coração do povo, né? Que é alimentado por uma memória comum e os identifica em uma mesma origem. Na história de fundação do seu povo, por exemplo, né? Nasceram quando foi criado o fogo, a lua, as estrelas, quando o tempo não existia. Então, elementos como a reciprocidade entre os parentes, a convivência com outros seres da natureza e esse profundo respeito pela terra são expressões do bem viver, que inscrevem uma sensibilidade e que percebe a todos como irmãos, parentes, que devem ser cuidados. Em 2022, o Brasil, pelo IBGE, registrava 1,7 milhões de indígenas no Brasil. São 279 povos e 150 línguas. Aqui em Roraima, a nível de número absoluto, é o 5º maior estado com população de povos originários, mas é o primeiro a nível de percentual. Então, proporcionalmente, é o maior estado com povos indígenas, né? O estado mais indígena. São quase 98 mil, dividido em 11 etnias. Além das originárias daqui mesmo da terra, há a presença do povo indígena Huaral, que é originário da Venezuela, vindo no contexto da diáspora causada pela crise humanitária no país. Hoje, as principais ameaças estão na invasão das terras indígenas pelo garimpo ilegal, que implica uma série de problemas, né? O uso de mercúrio, que é uma substância química utilizada para a separação do ouro e de outros componentes, que contaminam os rios e também os peixes, né? Então causa intoxicação naqueles que bebem a água e se alimentam dos peixes. Há a devastação da floresta e também do solo, né? Com isso a fuga de animais.
O garimpo também mobiliza uma quantidade gigantesca de pessoas, milhares de pessoas, que traz também a disseminação de doenças. Essas consequências, né, há não muito tempo viveram severamente o povo indígena Yanomami, que levou à declaração de calamidade pública. Além disso, o garimpo ele é associado a outras atividades legais, como o tráfico de armas, de drogas e o tráfico humano, né, para trabalho forçado e exploração sexual. Então vai aqui alguns dados do relatório de 2023 de violência contra os povos indígenas no Brasil. São 1.200 casos de violações patrimoniais cometidos em território nacional, 404 ocorrências de ataques contra pessoas indígenas, 850 casos de omissão e lentidão na regularização das terras indígenas, 150 conflitos relativos a direitos territoriais e mais de 270 ocorrências de invasões possessórias para exploração ilegal de recursos, né? Contam também 200 assassinatos e 35 tentativas de homicídio. Dos conflitos territoriais e assassinatos envolvendo brigas e desavenças, o relatório cita que muitas vezes foram potencializados por bebida alcoólica também. E nesse ponto eu me atento para chamar a atenção que essa disseminação de bebida alcoólica entre os povos indígenas é um mal muito grande. Também é uma antiga estratégia, né, utilizada pelos invasores, porque ela desmobiliza e desestabiliza a organização dos povos, gerando violências domésticas, brigas e mortes. Aqui no estado, num episódio que ficou conhecido como Vai o Racha, que aconteceu em 77, de lá saiu uma decisão dos indígenas muito importante para toda a luta hoje no estado, né? Com o lema não às bebidas alcoólicas e sim às comunidades indígenas. Os indígenas tomaram aí consciência após uma reflexão de que a bebida alcoólica era um problema. E aí, né, vários episódios, como os que conhecem hoje, foram contribuindo para a luta que depois ajudou os indígenas a se erguerem como povo, se organizarem também e lutarem pela demarcação das terras indígenas. Uma outra grande ameaça para os povos originários do Brasil é o marco temporal, né, que é encabeçado pela bancada ruralista e defende a tese de que somente teriam direitos àquelas terras os que já tivessem ocupado até o dia da promulgação da Constituição, né. Nessa disputa surgem vários bordões conhecidos, né, que um dia foram um lema das invasões nas terras indígenas, como muita terra para pouco indígena e desenvolvimento econômico. Então eu penso que o primeiro passo para responder essa luta é trabalhar na mudança de mentalidade, né, de paradigma, na sensibilização das pessoas. E nisso o tema da ecologia integral na campanha da fraternidade desse ano é muito propício, para se atentar aos problemas graves, né, que traz por trás da sociedade que mira o progresso, o desenvolvimento, o capital, acima de outras dimensões da vida e lança uma esfera que opera desde a menor célula da sociedade, né, a nível de indivíduo, até grandes processos macrosociais. É preciso a gente se religarmos uns com os outros, recuperar o encantamento pela vida na sua natureza, e isso temos muito a aprender, né, com os nossos irmãos indígenas. Aprender a dinâmica do bem viver, do viver sustentável. E nisso o encontro de saberes é indispensável, né? A educação intercultural tem que ser incentivada como forma de construir conhecimento a partir de outras lógicas, outras formas de compreender o mundo. Na incidência política, é necessário pensar caminhos que sempre reafirmem e garantam a autonomia dos povos, o direito ao território, como assegura a Constituição, mas sobretudo como sempre teve inscrito nas suas culturas. Então essa foi minha colaboração de hoje, eu agradeço o convite, desejo a todos um bom percurso de quaresma, boas reflexões, pé no chão, cabeça pensante e um coração amando neste chamado à fraternidade e ecologia integral. Um abraço a todos. Ecologia integral é um grito de esperança, de alerta e compromisso por uma nova aliança. Mas o homem na ganância perde a compreensão. Ele explora sem limites, não respeita a criação. Por isso estamos aqui, reunidos com nossos irmãos, para celebrar e louvar a beleza da criação, para celebrar e louvar a beleza da
nome do Pai de todos os povos, Maíra de tudo, Excelso Tupã. Em nome do Filho que a todos os homens nos faz ser irmãos, no sangue mesclado com todos os sangue. Em nome da aliança da libertação, em nome da luz de toda a cultura, em nome do amor que está em todo amor, em nome da terra sem males, perdida no lucro, ganhada na dor, em nome da morte vencida, em nome da vida, cantamos, Senhor. Sou Pataxó, sou Chavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. No parágrafo 130, o texto base da campanha da fraternidade diz assim: o Papa Francisco afirma na exortação apostólica Querida Amazônia: se o cuidado das pessoas e o cuidado dos ecossistemas são inseparáveis, isso torna-se particularmente significativo lá onde a floresta não é um recurso para explorar, é um ser ou vários seres com os quais se relacionar. A sabedoria dos povos nativos da Amazônia inspira o cuidado e o respeito pela criação, com clara consciência dos seus limites, proibindo o seu abuso. Abusar da natureza significa abusar dos antepassados, dos irmãos e irmãs, da criação e do Criador, hipotecando o futuro. Os indígenas, quando permanecem nos seus territórios, são quem melhor os cuida, diz o Papa na Laudato Si 146. Desde que não se deixem enredar pelos cantos das sereias e pelas ofertas interesseiras de grupos de poder. Os danos à natureza preocupam-nos de maneira muito direta e palpável, porque, dizem eles, somos água, ar, terra e vida do meio ambiente criado por Deus. Por conseguinte, pedimos que cessem os maus-tratos e o extermínio da Mãe Terra. A terra tem sangue e está sangrando. As multinacionais cortaram as veias da nossa Mãe Terra. Querida Amazônia, número 42. Que o Senhor, Deus de amor e bondade, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Nesta casa comum.